Hello World, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antônio aqui falando. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Behavior Driven Development. Behavior Driven Development, também conhecido como BDD, foi criado por Dan North em 2006 e, traduzindo para o português, nós podemos chamar de desenvolvimento orientado ou guiado por comportamento. O livro que nós vamos utilizar como referência é esse aí, BDD in Action. Bom, vamos falar um pouco sobre a origem do BDD então. Lá em 2003, o Chris Stevenson criou o Agile Docs. O que era o Agile Docs? Basicamente uma ferramenta que extraía algumas palavras-chave de testes unitários e gerava uma documentação para os stakeholders poderem ter ciência do que estava sendo testado na aplicação. Isso trouxe uma ideia para o Dan North, que criou uma ferramenta chamada JBehave. Então, em 2004, ele lançou essa ferramenta e continuou trabalhando com esse pensamento de desenvolvimento orientado ao comportamento. E aí, em 2006, ele escreveu o artigo que deu então a origem ao conceito BDD. O artigo se chama Introducing BDD. A ideia do Dan North, a princípio, era tentar pegar o melhor das práticas e técnicas já existentes naquela época, como Agile, Lean, TDD, ATDD e DDD, juntá-las todas e trazer uma nova prática que seria a extração das melhores de cada uma delas. E com isso veio o BDD. Bom, o que BDD não é? Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque quando eu comecei a estudar sobre BDD, a primeira coisa que eu ouvi foi: BDD é você criar testes unitários escrevendo lá given, when, then. Na verdade, BDD não é só isso. BDD também fala sobre essa utilização desse padrão de escrita, mas ele vai além disso. E, inclusive, ele vai tão além disso que o objetivo nesse vídeo é a gente dar uma breve introdução, falar sobre alguns pontos, ou seja, fazer uma overview, porque não tem como a gente aprofundar e destrinchar todos os assuntos relacionados a BDD em 10, 15 minutos. Então, o nosso objetivo aqui é bem mais raso do que realmente explicar todo o conceito de BDD. Alguns pontos importantes que nós vamos falar do BDD: Three Amigos e Gherkin. Vamos começar então pelo Three Amigos. O que é o Three Amigos? Bom, temos que ter sempre uma pessoa de dev, uma pessoa de teste e uma pessoa de business, um PO, um business analyst, conversando antes de tomar uma decisão do que vai ser feito. Ou seja, se eu tenho uma nova feature para construir, se eu sei que eu tenho uma nova parte no sistema para entregar, uma alteração para fazer, eu tenho que tomar a decisão de como fazer isso juntamente com o time. E o time, não somente o business com dev, precisa envolver pessoal de teste também. Isso é o que o Danorf orienta como sendo o mínimo. Se você tiver condição de trazer mais pessoas, como o Domain Expert, que o Danorf também já vinha falando disso, como nós comentamos, BDD também usa algumas técnicas e práticas do DDD. Então, o especialista do domínio também tem que fazer parte, mas ele bem sabe que nem sempre o business está 100% disponível. Por isso, na concepção do BDD, o mínimo são Dev, Test e PO. O que seria o Gherkin, então? Uma linguagem natural, disponível atualmente em vários idiomas. Como assim uma linguagem natural? Uma linguagem em português, inglês, enfim, algo natural com que qualquer pessoa que leia consiga entender. A ideia é ajudar a manter uma comunicação única, ou seja, aquele conceito lá da linguagem ubíqua do DDD também pode se aplicar um pouco aqui, porque quando a gente usa o Gherkin, nós vemos que existe uma padronização nos termos que as pessoas falam quando vamos criar user stories, quando vamos fazer os exemplos, enfim. Então é bem interessante a utilização do Gherkin. E
como é uma linguagem, nós temos, por exemplo, algumas palavras-chave como scenario, feature, given, and, but e algumas outras. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, acho que vale a pena, pelo menos para conhecer, entender e saber mais sobre Gherkin. Ok, vamos lá para as principais atividades do BDD. Tendo em vista então o conceito dos Tree Amigos e do Gherkin, agora nós vamos falar que BDD possui algumas atividades que são importantes. Primeiro, nós temos que identificar qual que é o objetivo do business. Qual que é a dor que o business está tendo para querer construir uma aplicação, querer alterar um sistema, querer criar uma nova feature. A partir dessa dor, nós vamos então pensar naquilo que vai ser construído. E aqui nas features, nós vamos extrair user stories. Dentro desse contexto, nós já conseguimos entender a utilização daquela técnica dos Tree Amigos. Nós não vamos criar features e user stories simplesmente com o pessoal de business. Precisamos envolver dev e teste também. Os exemplos, o que seriam então esses exemplos? As nossas features, elas são ilustradas, ou seja, elas são demonstradas com exemplos concretos. Os exemplos, eles servem para demonstrar a real necessidade, a real importância de uma feature para todos os stakeholders. E aí começa a utilização, por exemplo, das palavrinhas given, when, then, que nós já comentamos também anteriormente. Depois dos exemplos criados, todo mundo já está ciente e concorda que aquela feature é importante, nós vamos passar para a execução das especificações. Essas especificações é algo bem importante e elas inclusive podem ser automatizadas. Utilizando ferramentas como o próprio JBehave, o Cucumber, o SpecFlow e tem outras também por aí. Bom, dentro desse passo, desse momento aqui da nossa interação, nós temos alguns pontos que são Living Documentation, Real-Time Progress Reports, Technical Documentation, Automatic Validation e Working Features. Todos esses passos aqui, eles são importantes e ajudam a entender o conceito da aplicação, ou seja, o comportamento em si, e dar uma visão para os stakeholders, para todos os envolvidos, do que está acontecendo na aplicação. Logo, acho que aqui já fica bem claro o porquê que se chama Behavior Driven Development. Ou seja, o objetivo é atender às necessidades do domínio. É sempre resolver um problema do business. Não tem foco em tecnologia, mas tem foco em atender uma dor do business. Depois disso, nós temos Low-Level Specifications, que também podem ser automatizadas através de ferramentas como JUnit, NUnit, RSpec. Enfim, são os testes unitários que vão auxiliar novos devs, novos testes, novos testers a entender o que a aplicação está fazendo num nível mais baixo. E, por fim, o código em si da aplicação. Então, todas essas etapas, todas essas atividades são muito importantes dentro do ciclo do BDD. E, para finalizar essas principais atividades, é importante lembrar que o BDD ele segue o fluxo de ser iterativo e incremental. Logo, isso não segue um modelo em cascata, né? A gente não tem que fazer todos os objetivos, depois ir para a segunda etapa, depois ir para a terceira. Não, isso segue um ciclo e esse ciclo vai ser utilizado da melhor maneira possível dentro do contexto da sua corporação. Conclusão, então. BDD, como nós vimos, ele é focado no desenvolvimento de sistemas que realmente atendam uma necessidade. A gente não vai construir sistemas simplesmente por construir, mas nós vamos construir sistemas que tragam valor para aquelas pessoas que vão utilizar. Outro ponto importante, BDD procura evitar ao máximo o desperdício. Nós vimos ali que muitas etapas podem ser automatizadas. Isso ajuda a diminuir o retrabalho,
a diminuir o esforço para fazer alguma coisa através dessa automatização. E para que o BDD seja bem empregado, o engajamento do business é essencial, é primordial, porque quem realmente sabe das dores, quem realmente sabe dos problemas, é quem está lá na ponta, é o business, é a pessoa que está trabalhando dia a dia com o sistema. Portanto, eles são o foco da gente conseguir extrair as informações necessárias para que a gente consiga entregar um sistema que também seja necessário para eles. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Se tiver ficado qualquer dúvida, qualquer crítica, fique à vontade para falar, para deixar seu comentário. O objetivo aqui realmente é aprendermos juntos. Um abraço, tudo de bom.